Bom dia. Estamos falando direto da sede mundial em Warwick, Nova York. E é um prazer poder estar com vocês na adoração matinal de hoje. Esse é um dia muito especial, onde celebramos a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto de hoje nos lembra de como Jesus sofreu injustamente nas mãos de pecadores. E o nosso irmão William Malenfant, que é ajudante da comissão de ensino, vai ler o texto para nós. Pode ler, por favor, Bill? Sexta-feira, 19 de abril, data da celebração após o pôr do sol. O texto de hoje é o Salmo 118, 22. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal pedra angular. Obrigado, Bill. Jesus foi rejeitado pelos líderes judeus, mas o que realmente importava para ele era ter a aprovação de Jeová. Sabe, eu gosto muito do jeito que o apóstolo Pedro explica isso em 1 Pedro 2,4. Pedro diz que Jesus foi rejeitado pelos homens, mas era precioso para Deus. Já pensou nisso? Se você é do tipo de pessoa que fica chateado quando não é bem recebido no campo, quando alguém bate a porta na sua cara, pense nessa frase: rejeitado pelos homens, mas precioso para Deus. Grave bem essa frase: rejeitado pelos homens, mas precioso para Deus. Pensar nisso vai ajudar você. Por falar em pregação, eu pensei em falar um pouco mais sobre o importante trabalho que vamos fazer hoje: convidar o máximo de pessoas para a celebração. Hoje, os betelitas no mundo todo vão sair no campo. E se você estiver de folga do trabalho, com certeza vai sair no campo também. Mas independente de ter folga ou não, todos nós podemos fazer alguma coisa para convidar o maior número de pessoas. Se você tem que trabalhar ou ir para a escola hoje, que tal convidar um colega que você acha que poderia ir à celebração? Você pode se surpreender com o resultado. E não se esqueça de falar com seus estudantes e suas revisitas hoje. Deixa eu repetir. Não se esqueça de falar com seus estudantes e suas revisitas hoje, mesmo que você já tenha convidado. Pode ser que a sua revisita tenha perdido o convite ou tenha esquecido a data da celebração. Mas você pode pensar: ok, revisitas, tudo bem, mas para que falar com os meus estudantes? Às vezes achamos que um estudante vai estar na celebração e no final ele não aparece. Aí, depois você descobre que ele não foi por um motivo bobo. Então, nunca é demais relembrar os estudantes. E o que dizer dos que estão inativos e que pararam de ir às reuniões? Podemos dizer que tem dois tipos. Tem aqueles que nunca perdem a celebração. Eles são gratos pelo que Cristo fez. E todo ano estão lá. Ficamos felizes de ver que eles foram. E tem outros que acham que ir à celebração seria uma hipocrisia, já que não foram em nenhuma outra reunião durante o ano. Talvez ir à celebração seja o primeiro passo para eles voltarem. Então, vamos convidá-los e mostrar para eles como os amamos. E lembre de convidar os maridos descrentes de nossas irmãs. Talvez eles aceitem melhor o seu convite do que o da esposa. Irmãos, visitar uma pessoa inativa ou ligar para ela pode fazer toda a diferença. Por exemplo, uma vez no dia da celebração, o orador visitante e o coordenador do corpo de anciãos de uma congregação visitaram um irmão que estava inativo. Fazia 15 anos que esse irmão não assistia a uma reunião. E ele tinha sido um irmão muito ativo, com muitos privilégios na organização. Sabe o que os dois irmãos que estavam visitando ele fizeram? Eles simplesmente ouviram o irmão. Ele começou a relembrar como era bom quando ele estava bem espiritualmente. E no final da conversa eles disseram: a gente ia gostar muito de ver você na celebração hoje à noite. Por que você não vai? E ele foi. A maioria da congregação nem conhecia aquele irmão, mas o receberam muito bem. Aquela visita fez toda a diferença. E o irmão foi fiel a Jeová até o fim da sua vida.
Mas e se o seu chefe pediu para você trabalhar hoje à noite? Pode ser que você seja novo no emprego e talvez o seu chefe tenha a fama de ser meio difícil de lidar. Você pode pensar, ele nunca vai me liberar para a celebração. E agora? Ore para Jeová. Abra o seu coração para ele e diga o que você está sentindo. Peça ajuda dele para saber como conversar com seu chefe. Peça para ele fazer com que seu chefe seja mais compreensivo. Você pode se surpreender com o resultado. Os servos de Jeová sempre levaram a celebração a sério. Nossos irmãos celebraram a morte de Cristo até em campos de concentração e de trabalhos forçados, como na Mordóvia. Nossos jovens irmãos na Coreia também não deixaram de celebrar a morte de Cristo, mesmo estando presos. Em algumas partes da África, as pessoas convidadas precisam viajar longas distâncias para chegar até o povoado ou a cidade onde a celebração vai ser feita. Na Tanzânia, um estudante se mudou para um povoado bem afastado que não tinha congregação. A congregação mais próxima ficava a uns 100 quilômetros. Para alguns, isso pode não parecer muito. Mas no lugar onde ele morava, uma viagem como essa pode demorar até 8 horas de ônibus. Primeiro, as estradas de lá são ruins. E segundo, o ônibus para toda hora. Mas mesmo assim ele foi. E depois da celebração, ele pediu para os irmãos visitarem ele pelo menos uma vez por mês para continuar o estudo. Bem, depois de tudo que ele fez para ir à celebração, o mínimo que a congregação podia fazer era ajudar. Então, algumas semanas depois, um casal de pioneiros especiais foi até a casa dele. Eles ficaram surpresos, porque aquele estudante já estava dirigindo o estudo para 17 pessoas do povoado. Ir à celebração é importante mesmo? No Congo, um superintendente viajante e sua esposa tiveram que se esforçar bastante para ir à celebração. Os dois tiveram que viajar de moto por uma estrada muito ruim até o lugar onde a celebração ia ser feita. A estrada era tão ruim que a moto quebrou e eles não tinham como consertar. Não tinham como continuar a viagem. Ou seja, eles iam ter que assistir à celebração ali mesmo, num povoado que eles nem conheciam. Só que ali não tinha congregação, não tinha nenhum irmão. Mas isso não impediu eles. O irmão procurou o chefe do povoado e explicou que a celebração era muito importante. E o chefe concordou em ajudar. Ele deixou o irmão fazer a celebração na propriedade dele e ainda mandou alguns jovens limpar o local e fazer um palco para o orador. Agora o casal tinha onde fazer a celebração. Só que eram só os dois. Bem, eles tinham alguns convites. Então eles distribuíram para as pessoas do povoado. E no final, 80 pessoas foram à celebração. Mas uma celebração precisa ter cânticos. E aquelas pessoas não eram testemunhas de Jeová. Elas não conheciam os cânticos. Mas a esposa do superintendente cantava muito bem, e ela ajudou todos ali a cantar os cânticos da celebração. Falando em África, uma congregação na Libéria se esforçou bastante para convidar o maior número de pessoas para a celebração. Então, nos dias antes da celebração, 8 publicadores trabalharam das 9 da manhã até às 6 da noite distribuindo convites. A celebração foi realizada num campo aberto. A congregação tinha 130 publicadores. E sabe quantas pessoas foram à celebração? 3.410 pessoas. Em várias partes da África, é comum uma congregação de uns 100 publicadores ter bem mais de 1.000 pessoas na celebração. Mas talvez você pense, ok, isso é na África, mas na minha congregação não vai ter 1.000 pessoas. Mesmo assim, eu sei que você vai se esforçar igual aos nossos irmãos na África. E Jeová vai te abençoar tanto quanto eles. Além de convidar as pessoas, tem outra coisa que todos nós podemos fazer para nos preparar para a celebração. Em 1 Coríntios 5:8, Paulo disse: portanto, celebremos a festividade com sinceridade e verdade.
Quer você seja ungido, quer da grande multidão, todos nós precisamos nos avaliar e ver se tem alguma coisa que precisamos melhorar aos olhos de Jeová. Você está brigado com algum irmão ou irmã? Agora é a hora de fazer as pazes. Será que temos algum hábito ruim que não está nos deixando progredir espiritualmente? Agora é a hora de se livrar desse hábito ruim. Persistam em fazer isso em memória de mim. Essa é uma ordem que as testemunhas de Jeová levam muito a sério. Assim, nós oramos para que Jeová abençoe os seus esforços de convidar outros para a celebração. Agora, Bill, pode ler, por favor, o comentário do livreto Examine? Os construtores que rejeitaram Jesus são os líderes religiosos judeus. Mas eles foram além de virar as costas para Jesus ou se recusar a aceitar que ele era o Messias. Muitos judeus chegaram ao ponto de insistir que ele fosse morto. Na verdade, eles foram cúmplices do assassinato de Jesus. Mas mesmo tendo sido rejeitado e morto, como ele se tornou a principal pedra angular? Isso só foi possível porque ele foi ressuscitado. O apóstolo Pedro falou de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que os senhores executaram numa estaca, mas que Deus levantou dentre os mortos. Ao ser ressuscitado, Jesus se tornou a salvação para os humanos. Agora acompanhe, por favor, a leitura da Bíblia para hoje. No primeiro dia da festividade dos pães sem fermento, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Onde o senhor quer que façamos os preparativos para tomar a refeição pascual? Ele disse: Vão à cidade, a um certo homem, e digam-lhe: O instrutor diz: Está próximo o meu tempo determinado. Celebrarei a Páscoa com os meus discípulos na sua casa. Então os discípulos fizeram conforme as instruções de Jesus e prepararam a refeição pascual. Chegou o dia da festividade dos pães sem fermento, em que se tem de oferecer o sacrifício pascual. Então Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Vão e aprontem a refeição pascual para que a comamos. Disseram-lhe. Onde o senhor quer que a aprontemos? Ele lhes disse: Escutem. Ao entrarem na cidade, um homem levando um jarro de barro com água encontrará vocês. Sigam-no para dentro da casa em que ele entrar. E digam ao proprietário da casa: O instrutor mandou-lhe dizer: Onde está a sala dos hóspedes, em que eu possa tomar a refeição pascual com os meus discípulos? E esse homem lhes mostrará uma grande sala mobiliada no andar de cima. Aprontem-na ali. Eles foram então e encontraram tudo assim como ele tinha lhes dito, e prepararam a refeição pascual. Quando anoiteceu, ele estava recostado à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, ele disse: Digo-lhes a verdade. Um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes com isso, e cada um começou a lhe perguntar: Senhor, por acaso sou eu? Em resposta, ele disse: Aquele que põe a mão na tigela junto comigo é o que me trairá. É verdade, o Filho do Homem vai embora, assim como está escrito a respeito dele, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Seria melhor para esse homem que não tivesse nascido. Judas, que estava prestes a traí-lo, perguntou: Por acaso sou eu, Rabi? Jesus lhe respondeu: Você mesmo está dizendo isso. Ao continuarem a comer, Jesus pegou um pão e, depois de proferir uma bênção, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: Peguem, comam. Isto representa o meu corpo. E pegando um cálice, ele deu graças e o deu a eles, dizendo: Bebam dele, todos vocês, pois isto representa o meu sangue do pacto, que será derramado em benefício de muitos para o perdão de pecados. Eu lhes digo, porém, eu de modo algum beberei novamente deste produto da videira, até aquele dia em que beberei vinho novo com vocês, no reino do meu Pai. Por fim, depois de cantarem louvores, saíram para o Monte das Oliveiras.
Jesus lhes disse então: Esta noite, todos vocês tropeçarão no que diz respeito a mim, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão espalhadas. Mas, depois que eu for levantado, irei adiante de vocês para a Galiléia. No entanto, Pedro lhe disse em resposta: Ainda que todos os outros tropecem no que diz respeito ao Senhor, eu nunca tropeçarei. Jesus lhe disse: Digo-lhe a verdade. Esta noite, antes de o galo cantar, você me negará 3 vezes. Pedro lhe disse: Mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor, de modo algum o negarei. Todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Jesus chegou então com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: Sentem-se aqui enquanto eu vou ali para orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a ficar triste e muito aflito. Disse-lhes então: Estou profundamente triste, a ponto de morrer. Fiquem aqui e mantenham-se vigilantes comigo. E indo um pouco mais adiante, ele se prostrou com o rosto por terra e orou: Meu Pai, se for possível, deixa que este cálice se afaste de mim. Contudo, não como eu quero, mas como tu queres. Ele voltou aos discípulos e os encontrou dormindo, e disse a Pedro: Vocês não conseguiram se manter vigilantes comigo nem mesmo por 1 hora? Mantenham-se vigilantes e orem continuamente para que não caiam em tentação. Naturalmente, o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Novamente, pela 2ª vez, se afastou e orou: Meu Pai, se não é possível que isto se afaste de mim sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. E voltou novamente e os encontrou dormindo, pois estavam com os olhos pesados. Portanto, deixando-os, se afastou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo mais uma vez a mesma coisa. Voltou então aos discípulos e lhes disse: Numa ocasião como esta, vocês estão dormindo e descansando. Vejam, está se aproximando a hora de o Filho do Homem ser entregue às mãos de pecadores. Levantem-se, vamos embora. Vejam, aquele que me trai está chegando. Naquele momento, enquanto ele ainda falava, aproximou-se Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão com espadas e bastões. Eles tinham sido enviados pelos principais sacerdotes e pelos anciãos do povo. O traidor havia lhes dado um sinal, dizendo: Aquele que eu beijar é ele. Prendam-no. E dirigindo-se diretamente a Jesus, disse: Olá, Rabi. E o beijou ternamente. Mas Jesus lhe disse: Amigo, com que objetivo você está aqui? Então eles avançaram, agarraram Jesus e o prenderam. Mas, de repente, um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e atacou o escravo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Jesus lhe disse então: Devolva a espada ao seu lugar, pois todos os que tomarem a espada morrerão pela espada. Ou você pensa que não posso apelar ao meu Pai para que ele me forneça neste momento mais de 12 legiões de anjos? Nesse caso, como se cumpririam as Escrituras que dizem que as coisas têm de acontecer deste modo? Jesus disse à multidão naquela hora: Vocês vieram me prender com espadas e bastões como se eu fosse um bandido? Dia após dia eu ficava sentado no templo, ensinando. Contudo, vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem os escritos dos profetas. Então, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. É um prazer servir a Jeová junto com vocês. E em nome do corpo governante, eu desejo a vocês um ótimo dia no serviço de Jeová e que as bênçãos dele estejam sobre vocês na celebração hoje à noite. Tenho certeza que nós amamos muito todos vocês. Agora, vamos lá, convidar o maior número de pessoas para a celebração.